Bom dia, Dilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia, povo maravilhoso. Hoje realmente o sol, pelo menos aqui, está brilhando, o céu está azul e as nossas esperanças estão renovadas. Continuamos em oração, mas temos certeza que nunca tivemos tão perto de uma vitória final como estamos agora. Não tem sido fácil até agora aqui, não continuará sendo fácil. Infelizmente, nós teremos que trilhar por um caminho de pedras, um caminho muito pesado, um caminho que esse desgoverno, desse cachaceiro e desse imperador psicopata nos conduziram, porque eles, como são super, mega endinheirados, muito embora se digam que são anticapitalistas, mas eles são os verdadeiros capitalistas da nossa nação. E graças a eles nós estamos nesse lugar. Mas, felizmente, o nosso povo é combativo, muita gente custou acordar, tem gente que não acordou ainda, tem gente que nem sabe o que está acontecendo no Brasil e que acha que nós só sabemos fazer bagunça. Então, eu quero que essas pessoas saibam, entendam, cada um de vocês que está me ouvindo e concorda comigo, porque se não concordar, tudo bem, é um direito que você tem. Mas se concorda com o que eu digo, o que vai no meu coração, o que vai no coração dos patriotas, dos conservadores, das pessoas que amam a Deus acima de tudo, então vocês têm que dizer para essas criaturinhas desinformadas ou mal informadas qual é a nossa real situação. Nós estamos no fundo do alçapão do poço. E se a gente se descuidar, ainda tem um elevador que vai nos levar para mais embaixo ainda. Não é brincadeira o momento que nós estamos vivendo. Nós levaremos décadas para nos levantar se o povo não continuar unido. Porque mesmo que a gente reconduza para a presidência da República e para a maioria do Senado e da Câmara dos Deputados, agora na próxima eleição, um número maior de pessoas que pensam como nós, de pessoas de direita e conservadores, ainda assim será muito difícil. Tão difícil quanto foi o mandato do Bolsonaro. Mas ele, não sei se será o nosso presidente, porque ele é. E agora está vindo à tona todas as provas que nós não tínhamos. Nós tínhamos a intuição. Nós sabíamos o povo que nós temos e com quem nós tratávamos. E nós sabíamos, portanto, que nós tínhamos maioria. Sempre tivemos. Não foi o que apareceu. Mas não foi o que apareceu porque houve fraude. E agora essas denúncias estão escancaradas. Agora elas estão em toda a internet. Elas estão na mídia internacional, que é livre. Na nossa, não. Se bem que, vamos fazer um parêntese, que a família Marinho já está desovando aquelas pragas malditas que tinham nos seus vídeos e que davam as notícias do jeito que vocês queriam. A família Marinha, que é dona do Império, o Império construído, não tem voto, nenhum deles tem voto, mas foi construído pelas nossas mãos. Porque se não fosse a audiência espetacular da TV, da Globo Lixo, a vida inteira, da qual eu também já participei no passado, não fora isso, eles não teriam todo o dinheiro que eles têm, eles não teriam todo o poder que têm, toda a força, a capacidade de manobra que eles têm. Então, vejam assim, nós estamos presentes em tudo. Nós estamos nos governos ou desgovernos pelo nosso voto. Nós estamos nessa situação caótica pela inércia, pela indiferença da maioria de vocês, povo. Esse povo que muitos deles ainda estão de braços cruzados. E ainda estão achando que estamos forçando a barra e permitindo que um governo estrangeiro tome conta do Brasil. Se fala muito em soberania, mas desde quando que comunista, vagabundo, que nem o cachaceiro que desgoverna o Brasil, se preocupa com isso? Nunca. Soberano para ele é o dia que nós estivermos anexados ao governo da China. E assim soberanos continuarão sendo eles, porque nós continuaremos sendo escravos. Mas, como eu estava dizendo, a família Marinho acordou.
Eles moram nos Estados Unidos, em Miami, se não me engano, e a fortuna deles é muito bem usada por lá. Vive nababescamente, graças aos patrocínios que nós demos a eles através da nossa audiência durante décadas. Faz uns 10 anos, mais ou menos, que nós começamos a acordar para o malefício que essa rede maldita trouxe para a nossa população, com desinformação, com mentiras deslavadas, protegendo cachaceiros, ladrões, permitindo que tirassem ele da cadeia para ser nosso desgovernante. Se a imprensa não quisesse, ele não tinha acontecido isso. Mas só aconteceu por quê? Porque a imprensa brasileira, a livre, é suja, é corrupta, se vendeu lá atrás. Então, criou uma série de narrativas provando que era muito melhor a gente ter o cachaceiro no poder do que um outro que eles chamavam de genocida, e não gosto nem de repetir as coisas horrorosas, que não tem nada a ver, absolutamente nada, com o nosso mito, com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, esse caldo de cultura criado pela Globo Lixo fez com que as pessoas, através da sua desinformação, do seu desinteresse e da captação desse interesse e desse conhecimento, através de notícias mentirosas, através de novelas que, tijolo por tijolo, desconstruíram a nossa civilização. Não estou exagerando. Destruíram com a nossa família, permitiram que a educação fosse desmontada no país, permitindo que a gente não tivesse mais segurança, que a gente não tivesse mais saúde. Tudo isso porque, exatamente como nos governos comunistas que existem mundo afora, os governantes têm tudo e o povo não tem nada. Antes, eu digo isso há tantos anos, meu Deus, eu não vejo a hora de chegar o dia que eu não precise mais dizer isso. Que nós temos o governo que nós merecemos, e que se nós temos um desgoverno, um cachaceiro, se nós temos tudo isso que temos no país, é porque politicamente nós somos aniquilados através da esquerda americana que despejou dinheiro em cima do Brasil, que tentou impedir a primeira eleição do Bolsonaro, e depois, e a USAID, está aí, já foi desmontada, quer dizer, não existe mais. Mas os seus partícipes estão fazendo delação premiada para provar o quanto eles pagaram para a nossa imprensa, para nossas universidades, para todo mundo que quisesse trabalhar na desconstrução do país democrático para transformá-lo, pouco a pouco, numa ditadura comunista. Hoje, o cachaceiro bate no peito e diz que é comunista. Hoje já de algum tempo. Então, ou as pessoas ficam indiferentes, porque não têm nem ideia, não têm noção do que seja comunismo, porque nós temos uma grande parcela da população completamente abestada, abestalhada, completamente muar. Se cair de quatro, sai pastando. Infelizmente, eu arguí isso aí como uma hipótese, mas só que não. É a verdade. E a gente vê quando conversa na rua, quando conversa com os nossos amigos, até com pessoas da nossa família, qual é o pensamento que eles têm sobre o desgoverno do país? Quais são as causas? Sempre é o Bolsonaro. É o Bolsonaro que não serve para nada. É o Bolsonaro que não presta. Por quê? Porque o Bolsonaro nos tirou daquele sono letárgico. Ele começou a abrir os nossos olhos, começou a trazer informações em outro nível. E os que não são burros, os que têm mais de 2 neurônios, começaram a se antenar, a se ligar nisso, e por isso que tanta gente correu para o lado dele. Então, o brasileiro é emburrecido? É, mas não totalmente. Porque milhões foram para o lado dele na primeira eleição e na reeleição. Só que, como a imprensa, que podia fazer tudo,
não fez nada porque estava comprada. A empresa, principalmente a empresa da família Marinho. Agora eles estão morrendo de medo que as sanções caiam sobre eles. E eu tenho a impressão que se houver um mínimo de justiça, o mínimo eu já sei que existe, porque o Xandão já foi punido. Mas se for realmente uma lei justa para quem merece o castigo, a Magnitsky tem que ser aplicada na família Marinho. Eles já se deram conta, já tiraram aquelas praguinhas lá, pragões, Daniela, não sei quem, não sei quem, aquela cônjuge de brasileiros sem noção, burros também, por quê? Eles têm um bom emprego agora, mas o emprego é só enquanto eles querem. Então tá aí a prova. Não está servindo mais. Enquanto serviu para desinformação, para debochar do Bolsonaro, para debochar de nós, chamar de tudo que fosse ruim, então estava bom. Mas aí surgiu o Trump com essa possibilidade de punir os brasileiros que estivessem atentando contra os direitos humanos. Isso é o que a gente tem, só tem na cúpula. Então, essa aplicação foi justa? Claro que foi. Estão faltando pessoas a serem punidas? Sim, tem, porque ninguém faz nada sozinho. A imprensa é o primeiro e grande pilar de tudo isso que está acontecendo. Quem é que está por trás? O que é possuidor, que é dono desse grande pilar? Família Marinho. Então, a Globo Lixo já começou a fazer os ajustes, as adequações, para que nós começássemos a ter uma outra perspectiva. Agora é tarde, família Marinho. Agora, se o presidente Trump, e ele é justo, aplicarem vocês também a lei a tudo aquilo que vocês fizeram conosco, todo o mal que veio da desinformação, da informação errada, mentirosa, comprada, tudo voltará para vocês. E informa, eu não torço pelo mal de ninguém, mas virá tão violenta quanto vocês foram conosco, com Daniel Silveira, que graças a Deus agora aquele doido permitiu que ele fizesse tratamento. O Clesão não teve essa sorte. O Clesão morreu preso sem ter culpa de nada. Ia passando lá naquele local na hora em que houve o tumulto, que houve aquela invasão que muitas pessoas nem sabiam o que estava acontecendo e até entraram para se proteger. Então, o Clesão e o Daniel são os paradigmas, são os nossos exemplos do quão cruel pode ser uma ditadura. E pode ser muito mais ainda, porque quantas outras pessoas que a gente não sabe morreram nas filas de hospitais, morreram por falta de remédio, morreram por falta de médicos, ou bons médicos, que médico está assim, ó, bons são raríssimos. No interior é pior ainda, porque as opções são menores. Então, família Marinho, a justiça há de vir para vocês também. E eu vou chamar agora o nosso querido, amado, erudito Alexandre Garcia para nos dar a sua opinião sobre justiça e injustiça, depois dos nossos comerciais, e continuaremos com essa conversa depois no segundo bloco.
Bom dia. Ontem, um único político conseguiu visitar Bolsonaro. Ciro Nogueira, que foi ministro de Bolsonaro e é o presidente do Partido Progressista, do PP. Ele disse que Bolsonaro está triste. Bolsonaro está isolado em casa. É uma prisão domiciliar que os juristas dizem que é ilegal, porque só poderia ter prisão domiciliar depois de ter sido decretada a prisão preventiva, né? E não o contrário, né? E também porque não houve nenhuma denúncia do Ministério Público a respeito do descumprimento de medidas cautelares. Na verdade, o descumprimento da medida cautelar foi ele ter falado através do telefone do filho dele, do senador pelo Rio de Janeiro, para Copacabana, disse o seguinte: boa tarde, Copacabana, é por nossa liberdade, por nosso Brasil, sempre estaremos juntos. Ponto final, né? Então cala-se a voz dele, mas a voz dele sai pela voz do povo, né? Não tem um líder em liberdade, mas o povo sai espontaneamente para as ruas, como saiu na noite de segunda-feira, como saiu para quase todas as cidades brasileiras no domingo. Saiu na noite de segunda-feira aqui em Brasília e em muitas cidades brasileiras protestando por essa prisão domiciliar, que tem protesto até do Departamento de Estado nos Estados Unidos, dizendo que as pessoas que estão apoiando e colaborando com Moraes serão atingidas também por sanções americanas, né? Bom, Lula, ontem ele teve uma reunião do Conselhão. O nome do conselho é Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, seja lá o que isso possa significar. Quando a gente vê essa palavra sustentável, eu fico com o pé atrás, né? É o modismo, sustentável. Sustentável significa, então, que eles desligaram o ar-condicionado na reunião, que eles não jogaram nenhum papel fora, sei lá, não poluir o ar, né? Bom, mas enfim, qualquer alienado se escandalizaria com palavras que Lula tem pronunciado ultimamente. Ele disse agora que não vai ligar para Trump porque ele não quer falar. Ora, todo mundo sabe, qualquer pessoa com mais de 2 neurônios sabe que Trump, respondendo a uma repórter brasileira, disse: Lula pode me ligar a hora que quiser, que eu vou atender. Mas Lula quer fazer a verdade dele, o que não é verdade para todo mundo que conhece a verdade, né? Mas vou ligar para convidá-lo à COP30. Só que não ligou. E ele esquece que 26 países não querem a COP30 lá em Belém, né? Inclusive porque tem esgoto a céu aberto, hotéis caríssimos, né? Então, vou ligar para saber o que ele pensa da questão climática. Meu Deus, Lula, você não sabe o que ele pensa da questão climática? Todos sabemos. Ele já saiu do Acordo de Paris, né, que eu tenho dito aqui, vocês que me acompanham, Acordo de Paris não funciona porque o Sol não assinou. Porque o Sol é que manda no clima da Terra desde sempre, né? Vamos dizer assim, puxa, não, mudanças climáticas. Teve um raio, o mais longo raio do mundo, de mais de 500 quilômetros, avançou vários estados do meio oeste americano. Sabem quando? Na primeira metade do século passado. Então, mudança climática depende das explosões do Sol, que esquentam mais ou menos as águas dos oceanos, e ponto final. Não tenhamos a soberba de achar que a gente tem esse poder, né? Mas, enfim, claro que ele não vai ligar, ele não quer ligar, ele quer sanção americana como pretexto para dizer que o governo dele não está dando certo, que a culpa é dos Estados Unidos, né? Bom, mas uma outra questão que eu preciso mostrar para vocês, né? O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados está abrindo processo contra André Janones, deputado por Minas Gerais, por ofensas a Nicolas, né? Que ele teria chamado o Nicolas de Nicole. Mas
O próprio Nicolas se chamou de Nicole na tribuna no Dia Internacional da Mulher, porque ele botou aquela peruca loira e disse que as mulheres estavam perdendo espaço para os homens que se sentem mulheres. Então, não vai dar em nada, mas isso mostra que há um rigor na Câmara. Foi acusado de homofobia, né? Há um rigor na defesa do decoro. Infelizmente não tem esse rigor, a gente não viu até agora esse rigor no Supremo, depois que um ministro do Supremo mostrou o dedo do meio num estádio de futebol contra pessoas que o vaiavam. Bom, e só para encerrar, gente, vocês ouviram o que disse o ex-presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz? Ele disse que no mundo ideal dele tinha que ter pena de morte contra Bolsonaro, com uma bala na nuca, e que ele é responsável pelas mortes de Covid. Meu Deus, ou é outro desinformado. Hoje já se sabe que os responsáveis são aqueles que mandaram as pessoas se aglomerar em casa, que não permitiram que as pessoas fossem tratadas com o protocolo da ivermectina, hidroxicloroquina, zinco, vitamina D, né? Então, morreu muita gente, sim, por causa disso. Mas não foi o que ele está dizendo, né? E aí a gente entende porque a OAB fica nesse silêncio omisso diante de desvios da Constituição. De Brasília, Alexandre Garcia. Na Unesc, acreditamos que nossas conquistas também podem ser medidas pela felicidade que encontramos no que fazemos. Não importa de onde você vem, a gente quer saber aonde você quer chegar. Matricule-se já e garanta a oportunidade de concorrer a bolsas de 100% pelo programa Universidade Gratuita. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Unesc, a nossa universidade. Restaurante Monticelli. Diariamente com um super buffet de pratos quentes, com churrasco e variedade de saladas. E para o seu acompanhamento, deliciosas sobremesas. Nosso horário de atendimento é de segunda a segunda, das 7 às 19 horas. Telefone para contato 519-9654-4964. Restaurante Monticelli, junto à rodoviária de Osório. You're like a Ferris wheel circling around, off in an open field, firm in the ground, lost in the wilderness, not to be found. Give me your hand and I won't let you down. In a place I've never been, to find a way of wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? Searching for 7 years, yearning to see. Tell me I'm getting near where you will be. Scarred from the moment when I saw you leave. How will it feel if I break through the tree? In a place I've never been, to find a way of wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? O que te faz feliz? Quais são os momentos mais inspiradores da sua vida? Cada dia que começa é uma nova oportunidade para transformar momentos cotidianos em instantes especiais. Não importa de onde você vem, a gente quer saber aonde você quer chegar. Por isso, a Unesc é um lugar de múltiplas conexões. Um rico ecossistema de inovação e pesquisa, desenvolvimento pessoal e coletivo, respeitando as individualidades,
visando o bem comum e produzindo alto impacto na vida das nossas comunidades. Na Unesc, acreditamos que nossas conquistas também podem ser medidas pela felicidade que encontramos no que fazemos. Matricule-se já e garanta a oportunidade de concorrer a bolsas de 100% pelo programa Universidade Gratuita. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Unesc, a nossa universidade. Cá estamos de volta, continuando a falar naquele assunto que nós estávamos abordando no primeiro bloco, porque agora são os momentos decisivos. E eu chego então, neste momento, no outro pilar que facultou, que possibilitou que nós chegássemos também aonde estamos. Se nós tivéssemos uma imprensa que denunciasse que denunciasse toda a falta de vergonha, de caráter, de justiça que nós vivíamos ou vivemos desde nos últimos anos, se ela tivesse cumprido seu papel, isso não teria acontecido. Não precisaria nem que o Congresso se mexesse, porque a imprensa sempre foi, e a gente sempre considerou, o quinto poder. O quarto poder, a imprensa. Mas ela não facilitou a vida para os brasileiros. Facilitou a vida para eles. Eles cresceram. E antes que eu me esqueça de comentar com vocês, a Globo Lixo é tão lixo que o próximo BBB, não sei como é que chama isso aí, será Suruba. Quem não sabe o que é vai se informar, mas os adultos sabem. Sobre três pares de pessoas formando um casal. 3. Triatlo, eu não sei lá como é que chama. E isso vai para dentro do celular, já estão gravando. E a Débora, não sei das quantas, é que está, né, regendo essa sinfonia de horror. Que vai para dentro do celular, no horário em que as crianças estão na frente da televisão. E não só as crianças, porque eu acho que quem quer ver filme adulto, quem quer ver esse tipo de coisa, vai assistir nos canais que existem e que tem que pagar por eles, vai assistir quando estiver sozinho, quando as crianças não estiverem em casa, ou as pessoas que não gostam desse tipo de coisa não estiverem presentes. Façam isso, pessoal. Isso é liberdade. Pode fazer isso. Agora, não em horário nobre. Não quando as salas, geralmente as famílias estão jantando, as salas estão com todas as crianças, com os adolescentes, mostrando o que é isso. Mas assim com cenas explícitas. Porque esses outros BBB, pelo que eu sei, porque eu nunca vi, graças a Deus, nenhum. Mas eu sei, informação, porque todo mundo... Houve uma época que só se falava nisso. Ninguém estava se importando se o Brasil tinha governo, desgoverno, se o comunismo estava logo ali, querendo entrar e entrando. Ninguém. Não se podia perder a novela, não se podia perder a última canalhada do dia, do capítulo do dia. Porque foi nisso que se transformaram as novelas brasileiras, que no passado foram obras de arte, que podiam concorrer com qualquer filme estrangeiro. Mas elas, quando eles viram que ali era um veio especialíssimo para a destruição dos lares, da família, da religião, aí eles usaram isso com muita vontade. E cada vez mais a vontade é chegar agora na tal de Suruba, que vai ser um reality show. Um reality show para entrar na sua casa, na hora que vocês estão comendo, jantando, tentando conversar, porque até a conversa em família isso atrapalha, mas isso é outra história. Então, vocês vejam bem, porque a imprensa é a maior responsável para eles fazerem esse caldo de cultura ideal de destruição, de desconstrução do nosso país. E agora nós vamos cair, inevitavelmente, no outro pilar, que é o Congresso. Porque também, se houvesse um Congresso minimamente decente, que se aquela meia dúzia de deputados e senadores de direita que estão trabalhando, batalhando, feito heróis, não fossem eles, a gente nem saberia
estariam aprovando, não saberia de nada, estariam aprovando as maiores aberrações. Ainda bem que aprovam apesar disso, mas ainda bem que existem deputados que denunciam, que falam sem parar, que não se calam, né, porque falar fica até papagaio fala. Agora, não se calar e dizer as verdades que precisam ser ditas, é pouca gente que faz. E se o Congresso, se esse maldito Alcolumbre e esse outro presidente, eu me irrito tanto com eles que eu faço assim até a questão de deletar o nome deles da minha cabeça, mas é Mota o nome dele. Se eles não... Neste momento eu não sei, porque estava faltando, parece que só uma assinatura de um senador para ingressarem com o impeachment. Primeiro do cabeça de ovo e depois do cachaceiro. Então, esse Congresso não for omisso e, descomprometido com o seu povo, nós também não estaríamos chegando nesse lugar. Imagine, se a imprensa denunciasse todas as coisas erradas, se o Congresso fosse livre, porque ele não é livre, o Congresso, só pela falta de vergonha, porque eles se venderam, os senadores se venderam, os deputados federais se venderam e tiraram a maioria necessária para aprovar o que é bom. E a coisa veio enrolando meio que, como se diz popularmente, a bangu. E agora, desde ontem à noite, eles estão, antes tarde do que nunca, né? Eles conseguiram um número suficiente de parlamentares para ficarem em vigília democrática, tanto nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado. Estão lá, um negócio na boca, etc, etc. Mas eu fico pensando às vezes, não poderiam ter feito isso antes? Também, talvez não, porque o povo também se interessou agora que a água bateu na bunda, agora que se deram conta. Então, aí aumentou o número de gente que estão do lado da direita e do conservadorismo. A gente ficou sabendo disso através das manifestações de domingo. Que, inclusive, em Porto Alegre, onde choveu até praticamente a hora de começar, tinha muita gente. Isso é uma demonstração, primeiro, que as pessoas estão mais interessadas. Depois, que as pessoas não estão gostando e querem mudar. E terceiro, perderam o medo. Porque o medo fez com que muita gente fosse para baixo da cama. Lideranças que eu conheço, não as nominarei jamais, mas que não fizeram absolutamente nada nesse interregno, não convenceram ninguém, não levaram ninguém para as manifestações, não necessariamente essas maiores, mas quanta reunião a gente faz, que vão sempre os mesmos 5, 6, 10. Eu estou pedindo agora, onde houver uma reunião política para salvar o Brasil, você vá, se tem alguma liderança, vá, não vá sozinho. Leve uma pessoa, no mínimo, leve uma pessoa, ou leve duas, ou sei lá quantas você puder. Eu sei que não é fácil. Não é fácil convencer essas pessoas frias, amorfas, que nem Deus aceita. Deus cospe fora as pessoas mornas. E você que acha que não tem nada com política e que a política se faz independentemente de você, está redondamente errado. É um ignorante. Porque não se faz uma lei, por minúscula e insignificante que seja, no menor município do país, ele não será feito não for um político eleito. Até fiz um verso. Precisa de um vereador para votar, precisa de um prefeito para propor a ideia, ou para depois vetar ou sancionar. Então, nunca mais repita essa ignorância, essa supina ignorância de que você não tem nada a ver com política. Tem tudo a ver, política é você. O governo é você. O governo me representa. O governo é ladrão, então a maioria gosta de ladrão, ou pelo menos grande parte gosta de ladrão. É isso aí? Não, Jussara. Nunca roubei, nunca roubou, mas foi morno. Não participou, não abriu os olhos, não contrariou quem podia contrariar, não escolheu em quem ia votar. Entenderam? A nossa responsabilidade, ela é imensa.
E agora nós estamos vendo, pelos mais poderosos, não é, que o perigo está aí, o perigo para eles. O perigo para nós já está aí, já mora conosco. Esse inimigo já dorme com a gente há anos. Mas ninguém estava dando importância. Quem é que cresceu o olho para cima do Brasil? A esquerda americana. No governo Biden, no governo Obama. E olha, por ironia do destino, essa lei Magnitsky, ela é do tempo do presidente Obama, que agora está enrascadíssimo até o pescoço, porque ele fez com o Trump o mesmo que fizeram aqui no Brasil com o Bolsonaro. E ele liderou lá o movimento, e isso está acontecendo agora, e isso é uma coisa assim, extremamente séria para todo o hemisfério. A nossa participação do lado da direita é não menos séria, ela é extremamente séria, porque nós somos um país continente. O Brasil é imenso, em todos os sentidos. Em território, porque, por exemplo, no hemisfério norte e no hemisfério sul, existem territórios muito maiores que o Brasil. Mas são inóspitos. Ninguém vive lá. Enquanto que aqui no Brasil, ele pode ser povoado do Oiapoque ao Chuí. Tem algumas regiões mais despovoadas. Mas isso não é totalmente verdade, porque está em contínuo crescimento. O Brasil é um país que cresce, até porque agora ele não só está crescendo, como está inchando pelo bem ou pelo mal, ele está inchando pelas adesões, prestem atenção, de pessoas, eu não sou contra, pessoas que fogem dos seus países, onde o sistema é comunista, fogem, Venezuela, Cuba, outros países aqui da América do Sul, era da Argentina até pouco tempo, agora estão retornando de novo. Vocês entenderam? Esse jogo aí, ó, coloca o Brasil num patamar muito elevado, de muita responsabilidade. Sem falar na dimensão territorial, sem falar no seu povo, que é basicamente um povo do bem, basicamente pode ser muito prejudicado pela ignorância. E a gente vê isso a todo instante. As professoras. Eu converso com professoras quase todos os dias, conheço muitas. E também assisto pela internet. Falam tudo errado. Os jornalistas falam errado. Os advogados falam errado. Escrevem errado. Porque às vezes na linguagem coloquial, algumas coisas, a gente até meio que, né, dá uma relaxada. Mas falar mal o tempo inteiro, concordância, gente, isso é um sintoma de atraso no nosso país, pelo tipo de linguagem que nós temos, pelo tipo de gramática que nós temos. Concordância é uma coisa que não existe mais. É já se viemos e já se fumo, ninguém conjuga um verbo direito. O futuro do presente, que era simplesmente chamado de futuro antes, não existe mais. Eu vou fazer. Ninguém diz eu farei. Eu estou fazendo. Falam de um jeito até mais complicado, mas não falam certo. Porque não tem nas escolas as professoras do nível gabarito que eu tive. E que pessoas de 60 anos para cima tiveram. Infelizmente, as professoras que me perdoem, mas as professoras não podem passar para os alunos aquilo que elas não sabem, aquilo que elas não conhecem. Elas falam errado e eles falarão errado também. Elas não fazem concordância, eles também não farão. E se sei falar nas outras regras da língua portuguesa, porque a nossa língua é muito rica, né? Ela é originária do latim, é riquíssima e também muito difícil. Mas no meu tempo a gente estudava latim para poder aprender o português. E agora, latim é uma língua morta? Já era, no meu tempo que eu estudei, há muitos séculos, já era uma língua morta. Mas é o pilar da língua portuguesa. E segundo Camões, a língua portuguesa é a mais bela flor do Lácio. O que é o Lácio? A região onde está a Itália, onde é a Itália. Do Lácio, da palavra Lácio, veio a palavra latim. Entendam? É muito bonito estudar, muito bonito ter cultura. Mas, por enquanto, vocês que não tiveram tempo, não quiseram, não tiveram oportunidade de estudar coisas tão maravilhosas assim, estudem só uma coisinha. Que não é uma coisinha, é muito importante. Estudem, aprendam,
o que é comunismo. Aprendam como é que se vive num país comunista. Se deem esse trabalho, porque o desgovernante do Brasil é comunista. Antes ele ainda mascarava e dizia, sou socialista, que é a mesma coisa. Hoje é a mesma coisa. Vocês procurem descobrir quais os países comunistas que deram certo sem tirar a liberdade do seu povo. Não existe. Não dá para dizer que a China deu certo, porque ela é riquíssima, mas o povo é pobre, o povo mora mal, mora em edifícios belíssimos, cujos apartamentos minúsculos não dão conforto, não tem a propriedade do que é seu, porque é um ideal capitalista, e que cada um tem a sua casa própria, cada um tem os seus meios de subsistência, de locomoção, a profissão que quiser. Estudem para ver se nesses países existe isso. Estudem, por exemplo, esses maníacos brasileiros, essa juventude maníaca, ignorante, tapada das universidades, que sai às ruas, misturada com os gays, com LGBT, não sei mais quanto até Z, em favor do Irã nessa guerra contra Israel. Ponham na balança os dois países. Ou então façam assim uma síntese. Só descubram se no Irã, que vocês amam tanto, gostam de botar aquele lenço xadrezinho, seus idiotas, seus imbecis, assim como vocês cultivaram Che Guevara no passado como um ídolo, um sacana, assassino, um psicopata, assassino de gays, assassino de lésbicas, assassino de todas as pessoas que pensavam diferentemente dele. Assim é lá no Irã. Então eu faço um convite para vocês, universitários imbecis e idiotizados, vão numa agência de viagem, vão em grupo, um grande grupo, maior, melhor, e levem muitos gays, muitas lésbicas. Convidem para fazer um turismo no Irã. E cheguem lá, chegando com os vestidinhos curtos, com o cabelo de fora, homens vestidos de mulher, mulheres vestidas de homem, e veja o que vai acontecer. Se forem 800 na excursão, se voltar 200, volta muito. É mole? Vá procurar cultura, vá procurar ensinamento. Só um país livre pode dar boas escolas. Por que não querem as escolas cívico-militares no Brasil? Porque elas são melhores, porque elas ensinam de verdade, porque elas deixam a pessoa, capacitam a pessoa a ter o direito de escolha, de opção. Ah, mas aí vai tudo para a direita. Claro, pois é melhor. Quem é que quer ser escravo? Quem é que gosta? A escravidão é cantada aqui no Brasil em prosa e verso. E todo mundo demoniza a escravidão, eu também. Agora vocês, seus burros, vocês estão querendo ser escravos. Estão pedindo, pelo amor de Deus. Só que não serão escravos de outros brasileiros. O que também seria bem ruim, porque hoje nós estamos sendo escravos de um psicopata e de um cachaceiro e de um congresso corrupto. Mas você vai ser escravo de um outro mandatário de um outro país que fica num outro lugar, no outro lado do mundo, e que vocês nunca vão ter acesso a ele. O cachaceiro e a mulher do cachaceiro pediram para ele. Agora eles esconderam o Eduardo, agora eles esconderam tudo que... Estão dizendo que a gente está prejudicando, acabando com a economia no Brasil, porque os Estados Unidos estão nos ajudando a nos tornarmos livres novamente. Mas esses mesmos foram à China e com maior despudor ali na frente de todo mundo, a mulher, que não é nada nesse país, além de dormir com o cachaceiro, não é mais nada, nada. Nem ética socióloga, uma imbecil, uma burra, não sabe falar, não sabe escrever, não sabe nem em português, nem em inglês, nem coisa nenhuma. Ela pediu de viva voz que os chineses, com essa tecnologia, com seu conhecimento, viessem ao Brasil tolher, nos amordaçar, cortar as nossas redes sociais. Foram lá. E ainda todo mundo criticou porque foi ela que falou e não podia ter falado. Aí ele disse, falou porque eu que sugeri. Então, eles podem ir lá na China pedir para que a gente se torne escravo. Eles podem ir aos Estados Unidos pedir para a esquerda de lá que acabe com a direita no Brasil, que destrua a eleição, que destrua com o nosso mito e que faça aquilo que eles entendem corretamente, que é um ensinamento vindo
fora também. É um ensinamento exógeno, que não tem nada a ver, que não combina conosco, que não é nosso, porque nós acreditamos em Deus, nós acreditamos na justiça, nós acreditamos na liberdade, nós somos amorosos, nós queremos, respeitamos e amamos a família, nós queremos que nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos netos, nossos sobrinhos, enfim, que toda a nossa prole viva em liberdade, viva em paz e viva em segurança. Isso é o que nós almejamos, e é isso que eu passo para vocês todos os dias. Às vezes sou ríspida, às vezes sou meio grosseira na maneira de falar, eu sou agressiva para falar. Eu venho do Tribunal do Júri, não esqueça. Não é o meu jeito, já fui para o Tribunal do Júri porque é o meu jeito assim. Me adaptei muito bem. E agora estou tentando passar para vocês esses ensinamentos de uma forma que vocês entendam. E melhor que isso ainda, entendam e saibam ensinar para os outros. Porque dizem que quem leu o Capital, que é o livro, né, a Bíblia dos comunistas, ai, que Deus me perdoe chamar de Bíblia, aquele livro maldito, mas quem leu e ficou comunista é porque não entendeu. Quem leu e entendeu é anticomunista. Então, para entender? Então, fique sob as graças de Deus. Fique do lado do bem. Continue orando. Continue lutando por justiça e liberdade. E continuemos na luta. Amanhã pode ser que as notícias sejam bem melhores que as de hoje, que já são boas as de hoje, mas que amanhã sejam melhores ainda. E não esqueçam, eu amo vocês. Até amanhã.